completamente a minha sede. Tu és o pão vivo que desceu do céu, que me alimenta diariamente. E nesta noite eu venho para tocar nas tuas vestes e receber da tua virtude, virtude que cura, que salva, que liberta e transforma. Jesus, hoje eu rompo a multidão, eu rompo a incredulidade e rompo todos os limites para declarar que eu não vim neste lugar para ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim para viver milagres. E estou debaixo de uma palavra profética, de uma igreja de milagres e de gente feliz. Eu declaro e profetizo que 2026 será o melhor ano da minha e da sua vida. Ano de eu viver muitos milagres, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Vamos estar consagrando a Deus este tempo, vamos consagrar a Deus este momento na qual nós estamos na presença do Senhor. Eu não sei como foi o seu dia hoje, mas eu gostaria de declarar que você está no melhor lugar. No lugar onde há cura, transformação, há renovo. E eu creio que este Deus Todo-Poderoso está aqui nessa noite e Ele fará grandes milagres em nosso favor. Amém? Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos, Deus, diante da Tua presença. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Muito obrigada pela Tua graça, pelo Teu favor. Obrigada porque o Senhor nos escolheu para estar aqui nessa noite, ó Pai. Dentre tantas pessoas, o Senhor nos chamou. O Senhor nos convidou a estar aqui e nós queremos, Pai, Te homenagear. Nós queremos declarar o Teu santo nome nessa noite, ó Deus. Louvar a Ti, entregar louvores a Ti, Senhor Deus. Declarar que toda honra, toda glória pertence somente a Ti, Senhor Deus. Manifesta da Tua glória, manifesta do Teu poder. Que cada um venha sentir da Tua presença. Que cada um, Pai, possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo nessa noite, ó Pai. Também te peço, põe por terra todo mal, todo levante, toda distração, tudo aquilo que vem atrapalhar, Senhor Deus. Porque como eu disse, nós estamos aqui para Te homenagear. Nós estamos aqui para ofertar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor Deus. Que nada venha impedir, que nada venha atrapalhar, Senhor Deus. Mas que o nosso louvor suba a Ti como um cheiro suave nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Que você possa tomar posse dessa palavra. Ela diz em Romanos que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. São em todas as coisas eu e você somos mais que vencedores. Não importa as lutas, as dificuldades, as aflições. Nós temos essa palavra de vitória sobre as nossas vidas. Que nós somos mais que vencedores. Então vamos juntos com muita alegria louvar o nome do Senhor. Amém? Com palmas. Porque nem morte, nem tribulações, nem guerra.
somos mais que vencedores em todas as coisas. Feche seus olhos, amém? Vamos orar ao Senhor, clamar a Deus por perdão, por graça e por misericórdia, porque Ele nos fez mais que vencedores. Então, este é o momento que nós temos de pedir perdão ao Senhor, de clamar a Deus por misericórdia, pedir para que o Senhor nos encha com a presença dEle, nos encha com o Espírito Santo, para que a cada dia nós possamos matar a nossa carne, para cada dia nós possamos vencer os pecados que tentam nos dominar. Porque é lindo nós cantarmos que nós somos mais que vencedores em todas as coisas, em áreas de vitórias e conquistas. É bom nosso ego ouvir isso. Você está passando por uma luta e você está sendo declarado que você é mais que vencedor. Mas sobre o seu pecado também você é mais que vencedor. Sobre aquele desejo pecaminoso que te afasta da presença do Senhor, você também é mais que vencedor. Não deixe com que nada disso domine a sua vida, porque a cruz, a morte de cruz, nos trouxe a salvação, a libertação, a restauração. E com Ele, nós vamos vencer todas essas coisas. O pecado que tenta nos dominar todos os dias, nós vamos vencer. Poderão surgir outros, mas nós também vamos vencer, porque existe dentro de nós o Espírito Santo. Porque um dia nós levantamos as nossas mãos, nós o confessamos como único e suficiente Salvador. Um dia nós descemos as águas, o velho homem, a velha natureza ficou ali e nasceu uma nova pessoa. Então, em nome de Jesus, ore ao Senhor. Eu não sei aquilo que tenta te dominar todos os dias. Eu não sei quais são os pecados, os erros que você tenta vencer todos os dias, mas Deus te fez mais que vencedor. Deus te fez mais que vencedor. Deus te fez livre. Livre deste pecado, livre dessa angústia, livre dessa dor. Então, com toda a sua força, mas eu estou sem força, mas Deus te dá força, Deus coloca a força dele dentro de você. Então, com toda a força que Ele põe dentro de você, lute contra tudo isso. Fácil eu sei que não é, porque é da nossa natureza, mas também não é impossível. Não é impossível, porque com Ele nós podemos todas as coisas, inclusive vencer. Vencer o pecado, vencer os pensamentos errados, vencer tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Jesus, para Te pedir perdão, Pai. Perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Perdão, Senhor Deus, porque por tão pouco nós nos deixamos ser vencidos pelos pecados. Por tão pouco nos deixamos ser vencidos pelos julgamentos que vêm na nossa cabeça e nós falamos, julgamos. Por tão pouco nós erramos o alvo, que é Cristo. Nos perdoa, Jesus, limpa o nosso coração. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, que os nossos pensamentos sejam pensamentos de paz, pensamentos bons. Limpa, Deus, os nossos olhos que só enxergam coisas ruins, só enxergam coisas más, só enxergam o pecado, a desgraça. Limpa, Deus, para que possamos enxergar tudo de belo que o Senhor fez e formou e criou. Limpa os nossos ouvidos, que insiste em dar valor mais às vozes contrárias do que a Tua voz, que é perfeita, a Tua voz que lança fora todo medo. Limpa, Deus,
Que possamos sair daqui hoje, Senhor Deus, crendo que essa palavra de mais que vencedores também se faz presente sobre essa área espiritual da nossa vida. Que nós vamos vencer o pecado, nós vamos vencer todos esses sentimentos e desejos que tentam nos dominar dia após dia. Mas o Senhor nos diz que o Senhor já nos fez mais que vencedores. Que o Senhor já nos fez mais que vencedores, e nós tomamos posse dessa palavra e não aceitamos, Deus. Nós queremos ser transformados, renovados e restaurados por Ti, Senhor Deus. E que essa restauração comece hoje, Deus. Em nome de Jesus, que essa transformação comece hoje pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder da presença que eu creio que está aqui nessa noite, ó Pai. Que comece hoje na vida de cada um de nós, na vida de cada um que está clamando, na vida de cada um que está se quebrantando diante da Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor possa transformar as nossas vidas, transformar o nosso caráter, em nome de Jesus. Nós não aceitamos mais viver da mesma maneira. Nós não queremos ser mais um. Nós não queremos ser mais um, mas nós queremos ser aquele que vai tocar, aquele que vai viver o renovo, a transformação, aquele que vai viver milagres em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos de todo o nosso coração. De todo o nosso coração, ó Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, pelo Teu perdão. Obrigada pela Tua graça, pelo Teu favor. Obrigada pela Tua misericórdia, Jesus. O que seria de nós sem Ti, Pai? Obrigada, Jesus. Com os seus olhos ainda fechados, coloque a mão no seu coração e louve a Deus, porque Ele é o único digno de toda a honra. Ele é o único digno de toda a glória e de todo louvor. E nós estamos aqui para o louvar, homenagear a Ele. Nós estamos aqui por Ele. Por Ele. Nós estamos aqui por Ele. Eu não sei qual foi o motivo que te trouxe até aqui nessa noite, mas nós estamos aqui por Ele. Que Ele quiser falar com você na hora da ministração, da pregação, é consequência, mas agora nós estamos aqui para louvar a Ele. Louvar a Ele. Buscar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Então louve ao Senhor, porque eu tenho a plena certeza que cada um sabe este louvor. Cada um sabe. Mas toque o coração de Deus diferente nessa noite, porque de repente por inúmeras vezes você já cantou só por cantar, você declarou só por declarar. Mas um convite para mim e para você nessa noite é tocar o coração de Deus com o nosso louvor, com a nossa adoração, declarando que Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que a Ele nós coroamos, a Ele nós exaltamos, independente dos problemas, das dificuldades que todos aqui têm, desde os menores até os maiores, todos têm as suas lutas e as suas dificuldades, mas a Ele nós adoramos, a Ele nós exaltamos, porque nele, nas mãos dele está a solução de todos os nossos problemas. Nas mãos dele está a solução dos nossos problemas. E de repente, quem sabe hoje, de repente, se for da vontade e do querer dele, ele estende o cedro para você nessa noite, para você dizer aquilo que você precisa. Mas agora é o momento de você honrar e glorificar o nome dele. Agora é a hora de você fazer o que você talvez nunca fez até hoje. Por vergonha, por timidez, por medo, eu não sei. Mas agora é a hora de você honrar a Ele de todo o seu coração, com as suas palavras, e declarando que coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. E nós consagramos todo o nosso ser a Ti, Jesus. Nós consagramos a nossa vida a Ti, Jesus. Consagramos o nosso ser a Ti, ó Pai.
consagramos todo nosso ser a Ti. Glória a Deus, amém? Aplauda o nome do nosso Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vou estar lendo uma palavra para nós fazermos a oração da família, que se encontra em Salmo 116, que diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e eu o invocarei por toda a vida. Que assim seja, né? Por toda a minha vida, né? Nós invocaremos ao Senhor, né? Porque quando nós invocamos, né? Ele realmente nos atende, né? Então esse é o momento de nós invocarmos o nosso Senhor para que Ele possa, né? Estar indo de encontro aos nossos pedidos, ao nosso atendimento. Porque eu tenho certeza que já foi ministrado, mas se você está aqui é porque você veio para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Porque você ama esse Deus, né? E Ele nos ama muito, né? E Ele quer atender os nossos pedidos, né? Com certeza, né? Que em primeiro lugar os nossos pedidos, os nossos desejos sejam também os dele, né? Porque Ele sabe o que é melhor para todos nós. Então vamos estar orando, pedindo pelas nossas famílias, pela nossa cidade, por nosso país, por tudo aquilo que Deus colocou em seu coração. Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos aqui, Senhor, podendo glorificar e exaltar o Teu santo nome. Senhor, porque realmente nós Te amamos. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para oferecer a nossa vida em oferta viva, em sacrifício vivo e agradável. Porque eu sei, Pai querido e Pai amado, quantos estão aqui que às vezes estão cansados, com dores, passaram por tantas situações, mas se esforçaram para estar aqui na Tua presença. Então hoje que o Senhor possa curar, libertar, dar um fardo leve aos Teus filhos, Pai querido e Pai amado, que o Senhor possa renovar as forças dos Teus filhos que aqui estão e também daqueles que estão nos assistindo. O Senhor sabe cada uma das necessidades deles, que eles possam, meu Deus e meu Pai, clamar a Ti, que eles possam suplicar a Ti, para que eles venham ser atendidos, que o Senhor possa ouvir as súplicas, como falou o Senhor aqui no Salmo 116, porque eu tenho certeza que o Senhor atende cada uma delas. Então, Senhor, abençoa a vida dos Teus filhos, Senhor, vá de encontro às necessidades de cada um deles, Pai Santo e Poderoso. Também Te peço, meu Deus e meu Pai, por este nosso país, que o Senhor abençoe os nossos governantes, Senhor. O Senhor bem sabe, Senhor, o que cada um do Teu povo e dos Teus servos necessitam, Senhor. Então trabalha, Senhor, em favor do Teu povo. Abençoa o Teu povo. Que possamos ter governantes mais justos, Pai querido e Pai amado. Que o Senhor possa fazer a Tua justiça, meu Deus. Que ela possa ser justa, fiel, Senhor, na vida de cada um daqueles a qual o Senhor permitiu que estivesse no poder, Pai Santo e Poderoso. Meu Deus e meu Pai, também Te pedimos, Senhor, pelo nosso estado. Senhor, Te pedimos, meu Deus e meu Pai, pela nossa cidade. Senhor, pedimos, Senhor, pelo nosso país e por este mundo, meu Deus e meu Pai, a qual tanto, Senhor, o Teu povo padece por tantas coisas que vêm acontecendo, mas que o Senhor possa ter misericórdia, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa salvar essas vidas, Pai Santo e Poderoso. Em especial hoje Te pedimos pela nossa cidade de Iporanga, que o Senhor venha continuar trabalhando nela, que o Senhor venha abençoar cada um dos governantes, meu Deus, que eles possam governar com justiça, conforme o Teu querer e a Tua vontade, para que nós possamos ser abençoados, porque essa cidade ela é Tua, é uma cidade próspera, é uma cidade abençoada, que o Senhor possa continuar trabalhando, vai tirando tudo que não provém de Ti, tudo que vem tentando atrapalhar, Senhor, a Tua cidade, o Teu povo de prosperar. Nós repreendemos, Senhor, todo o mal, tudo que vem tentando contra a vida dos Teus filhos, porque nós somos filhos abençoados, próximos, e nada irá nos faltar, porque servimos um Deus vivo e poderoso, Pai querido e Pai amado. Senhor, também pedimos, Senhor, que o Senhor continue abençoando o nosso bispo, a nossa pastora, que está lá hoje, Senhor, em Pariquera, Senhor, ele está ministrando lá na igreja do pastor Alex. Usa poderosamente a sua vida lá, abençoa ele, a pastora, para que eles tenham uma viagem, um retorno de volta abençoado. Guarda eles, proteja, Senhor, abençoa aquela igreja, aqueles irmãos, Senhor, trabalha lá também, Senhor, assim como o Senhor tem trabalhado aqui nessa casa, nessa família SEI. Continue nos abençoando, Senhor, e que nós possamos fazer o Teu querer e a Tua vontade, porque, Senhor,
A tua vontade sempre é o melhor para cada um de nós. Usa, Senhor, conforme o teu querer, a tua vontade, cada um dos teus filhos. E que eles possam, meu Deus e meu Pai, se deixar ser usado por ti. Porque não tem melhor coisa de ser o teu servo, a tua serva, Pai querido e Pai amado. Que possamos servir conforme o teu querer e a tua vontade. Assim, Pai Santo e poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem estar tomando seu assento em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Fique em espírito de oração. Deixe com que Deus continue a falar ao seu coração. Amém? Haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Só
justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Glória a Deus, amém? Que essa terra venha estremecer diante da majestade do nosso Deus. Amém? Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Chegou o momento do dízimo, das ofertas. Abra sua Bíblia em Provérbios 3, do 9 ao 10. Diz assim: honre ao Senhor com os seus bens e com a primícia de toda a sua renda, e se encherão o seu celeiro, ficam completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém? É promessa do Senhor que quando nós honramos Ele de todo o coração, Ele nos abençoa, né? Ele enche nosso celeiro, não deixa faltar nada, né? Então, que nós não viemos ter medo de ofertar ao Senhor, de honrar o Senhor com tudo aquilo que Ele tem nos dado, né? Pegue seu dízimo, sua oferta, apresenta ao Senhor. Você que não tem, honre ao Senhor com o seu tempo, com o seu tesouro, com o seu talento. Amém? Pegue seu dízimo, sua oferta, agradeça ao Senhor por ela, consagra ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelos dizimantes, Senhor, pelos ofertantes dessa noite, Pai. O Senhor abençoa cada um, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Senhor. Pai, te pedimos, Senhor, repreenda o devorador, Senhor, tudo aquilo que tenta roubar nossas finanças, Senhor. Dê, Senhor, saúde, dê estratégia para cada um, Senhor, para prosperar nessa terra, Senhor. Abençoa, Senhor, os teus filhos, Senhor. Abre porta de emprego, Senhor. Prospera as empresas, Senhor, para que possa, Senhor, gerar mais emprego nessa terra, Senhor. Abençoa aqueles que trabalham por conta, aqueles que trabalham empregados, Senhor. Dê força, dê ânimo, Senhor. Dê sabedoria para cada um, Senhor. Abençoa, Senhor, os negócios, Senhor. Abençoa, Senhor, os animais. Abençoa as plantações, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos nessa terra, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. É que te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que tem seu dízimo, sua oferta, pode estar depositando. Gostaria de chamar os homens de valor para estar louvando ao Senhor. Amém.
Eu aprendi que a vida não é fácil. Eu sei que é difícil prosseguir. Sei que quando tudo está bem, aí não volta nada, não volta ninguém. Amigos pra sorrir a gente sempre tem. Mas quando o plano dá errado, aí que juro fracassar, e do teu lado não fica ninguém. Os amigos se vão, e quem sorria com você te deixa jogado a solidão. É assim. Nesse mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito, muito, quem não tem não é ninguém. Nem por isso eu vou deixar me abater. Mas na lei de Deus, quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar, na certeza que está comigo, grande Deus Jeová. Eu vencerei. Vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia esta muralha vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. Nesse jogo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém. Nem por isso eu vou deixar me abater. Mas na lei de Deus, quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar, na certeza que está comigo, grande Deus Jeová. Eu vencerei. Vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia esta muralha vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. O troféu da vitória eu receberei.
Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. E hoje, como sábado de louvor, de adoração ao nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, né? Que você que tem um tempinho, você que tem um testemunho ou deseja uma oportunidade para louvar ao Senhor, se prepare enquanto a Ju vem vindo. A Ju vai estar louvando ao Senhor. E se você tem algo, né, de Deus, da parte de Deus para falar nesta noite, já se prepare aqui para depois a gente já ouvir o prato principal, que é a palavra do Senhor, que a nossa irmã Sônia vai estar deixando para nós nesta noite. Amém? Ju, pode vir? Que Deus abençoe a todos que estão aqui, como a Ademília falou, nosso bispo, nossa pastora estão ministrando hoje lá em Pariquera, mas tenho certeza que lá está sendo uma bênção, assim como aqui também está, porque aonde 2 ou 3 estão reunidos por amor ao nome do Senhor, ali Ele está. Então Ele está aqui e Ele está lá. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás. Eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar
me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. É como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que louvor maravilhoso, né? Esse é um louvor que acalma mesmo a alma da gente, acalma o nosso coração. Quando a gente está atribulado por alguma coisa, quando a gente está aflito por alguma situação. Se você prestar, né, atenção na letra desse louvor, você vai entender o cuidado de Deus com as nossas vidas. O amor que Ele tem por cada um de nós, o quanto Ele tem cuidado de cada situação, de cada momento das nossas vidas. Como todos sabem, né, eu ainda tenho passado por um momento difícil. E quando, né, tem os momentos de altos e baixos. Não vou dizer que eu estou sempre lá em cima, sempre feliz, sempre contente. São dias e dias, né? Dias de tristeza, dias de alegria. E, né, enquanto a Ju estava louvando esse louvor, me levou aos momentos a qual eu tenho enfrentado. Mas, como diz na letra desse louvor, se eu cair, a tua mão me levantará. Se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então, eu choro, mas o Senhor enxuga as minhas lágrimas. Eu caio, mas Ele me levanta todos os dias. Porque cada dia, como o irmão Felipe fala, cada dia a gente mata um leão e deixa o outro para o dia seguinte. E o que eu tenho vivido é cada dia enfrentado um dia após dia. Um dia é tudo bem, tudo legal. Outro dia é só Jesus. Mas, glória a Deus que é só Ele. Porque se não fosse Ele, talvez eu nem aqui estaria, né? Se eu não estivesse firmada com o Senhor, talvez eu teria desistido, eu teria desanimado, eu teria desacreditado da promessa do Senhor. Eu teria desacreditado de tudo aquilo que Ele um dia me prometeu. E eu posso não ter vivido ainda, mas eu creio. Eu creio que eu vou viver porque a promessa de Deus é fiel. E aquele louvor que as irmãs cantam, que faz um tempo que não canta. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Nunca foi no meu tempo. Nunca foi na minha hora. Nunca foi no meu querer, na minha vontade, na minha força. Sempre foi no tempo de Deus. No tempo dele, Ele me permitiu gerar. Por pouco tempo, mas Ele permitiu. E eu creio que a promessa dele ainda vai se cumprir na minha vida. Eu creio que eu ainda vou subir aqui e vou testemunhar o milagre. Vou testemunhar que eu vou viver o meu milagre, que eu estou vivendo o meu milagre. Eu não vou dizer para vocês que eu já não vivi, porque o meu sonho era gerar, e eu gerei a minha filha por 5 meses. Foram meses difíceis, onde teve dias que eu mal comia, teve dias que eu nem consegui trabalhar, mas nenhum momento eu reclamei, nenhum momento eu culpei, nenhum momento eu murmurei, porque eu estava vivendo o meu sonho. E muitas das vezes viver o sonho causa dor, como a minha
amiga e cunhada disse, gerar um testemunho dói. E eu creio que tudo que eu passei é um testemunho. Tudo que eu tenho passado tem sido um testemunho. E eu posso não conseguir falar tudo que eu preciso falar ainda. Mas eu tenho orado, tenho pedido força para Deus, para que um dia eu consiga falar. Não digo que eu não vou chorar, não digo que não vai doer, mas eu tenho pedido força para Deus, para que um dia eu consiga falar de tudo isso que eu passei e tenho passado. Não com tristeza, mas com alegria. Alegria de saber que Deus enxergou em mim capacidade, que Deus enxergou em mim força, que Deus enxergou em mim caráter para passar por tudo isso e para declarar que eu sou sim mais que vencedora. Independente das lutas, independente das dificuldades, independente dos dias maus a qual eu enfrento, eu sou mais que vencedora. Eu posso não ter conquistado aquilo que eu queria no momento que eu queria, mas no momento certo, no momento que Deus preparou, eu vou viver, e eu vou testemunhar, e eu vou me alegrar novamente, porque a promessa de Deus é fiel para se cumprir na minha e na sua vida. Se você crer, se você confiar, se você depositar totalmente a sua fé e a sua confiança no Senhor. Porque é isso que eu tenho feito, por mais que muitas das vezes venha, porque o inimigo é sujo, por mais que muitas das vezes venha aos meus ouvidos, venha à minha mente pensamentos contrários, questionamentos, murmuração, eu sei que Deus sabe o que faz. Eu sei que Deus tem um propósito em todas as coisas, e por mais que doa, eu tento acreditar, eu tento confiar e demonstrar que eu estou aqui para viver aquilo que o Senhor quer que eu viva, que eu estou aqui para fazer aquilo que Ele quer que eu faça, mesmo doendo. Tem dias que eu venho aqui, que eu subo nesse altar para louvar, que só Deus sabe. Só Deus sabe como está meu coração. Só Deus sabe como está a minha mente. Se fosse por mim, eu ficava sentada só ouvindo. Se fosse pela minha força humana, eu ficava sentada só ouvindo os louvores e tudo mais que acontece aqui. Mas não é por mim, nunca foi por mim, sempre foi por Ele. E todo o meu louvor é para Ele, toda a minha honra é para Ele. E são tantos louvores que eu tenho ouvido, tantos louvores que falam comigo, que o dia que eu for testemunhar tudo o que aconteceu, vocês vão até enjoar, porque eu vou sair cantando um pedacinho de cada louvor. Porque é os louvores que têm me ajudado, é cada letra, é cada canção que tem me ajudado a prosseguir, a levantar todos os dias e acreditar no milagre de Deus. Amém? Vou parar, senão não dá tempo para a irmã Gilmar. Amém? Pode vir. Glória a Deus. Eu quero ser breve aqui, irmãos. Que a paz seja com todos, amém? Eu estava sentado aqui, a gente está ali. Hoje o bispo pediu para mim vir para fazer a transmissão. Eu falei para ele, vamos sim, em nome de Jesus, vamos fazer essa obra que é para agradar o nosso Deus. Para nós engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus que nos tem promessa. E quando a Jaque veio aqui, disparou meu coração lá, meus irmãos. Disparou demais, até falei para Júnior, toque aqui. O Júnior tocou e meu coração estava batendo muito forte. Não é comum acontecer isso comigo. E eu não posso deixar de reter isso comigo, porque depois, se eu for para casa, eu não fico em paz. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que Deus é um Deus de promessa, mas é um Deus que cumpre promessa. Todas as promessas que Deus faz, Ele cumpre. Por muitas vezes a gente não vê a forma como Deus cumpre as promessas dele
na nossa vida, porque às vezes a gente já passou a fase de olhar da forma como a gente imaginava que ia ser, mas Deus está sempre cumprindo todas as promessas na vida da gente. Eu creio nisso, sei que Deus cumpriu inúmeras promessas na minha vida, foram tantas que eu não consigo lembrar todas. Os dias não são fáceis, às vezes não são fáceis para ninguém. As pessoas às vezes vê o seu dia como um dia amargo, um dia triste, mas irmãos, passa. Os dias da gente passam. Eles vão passar e a gente tem que estar sempre preparado sim para o encontro com Deus toda hora, todo dia. Um dia eu estava em São Paulo e eu acredito que foi um ano de 2004, 2003, eu não lembro, acho que foi 2004. E eu orava na igreja a qual a gente estava, era um culto que foi só para oração, para a gente ajoelhar e orar. Eu acho que como isso faz mais de 20 anos, eu lembro assim que eu orei, e Deus falou comigo. Eu senti assim que Deus falou comigo que Ele ia me dar um filho, que eu ia ser pai de um filho, que eu sonhava tanto em ser pai. E Ele falou, e o nome, Ele falou que ia ter o filho, que ia ser um menino e ele ia se chamar Emanuel. Quando eu pedi uma família para Deus, Deus me deu um casamento, me deu a minha casa, o meu lar para minha família, porque eu nunca quis família sem ter onde morar, né? Eu pedia para Deus me dar isso, e Deus colocou cada coisa no seu lugar, me deu família. E eu assim, eu tenho contentamento com aquilo que Deus faz comigo. Eu estava muito feliz com aquilo, meu filho ali comigo, e aquela coisa maravilhosa. Mas eu olhava para ele assim, ele estava crescendo, e eu não podia fazer algumas coisas que eu fazia com ele quando ele era menorzinho. Já vou terminar, irmã, rapidinho, só para... a vontade de Deus a gente tem que fazer. E, de repente, a gente estava em casa e a minha esposa passou mal de madrugada e a gente foi para o hospital. Chegamos no hospital, ali no pronto-socorro, o médico medicou ela com remédio para dores e tal. Aí ela não foi bem para casa, outro dia passou mal de novo, fomos em Apiaí, ela fez ultrassom, o médico falou que ela tinha acontecido um aborto espontâneo. Aí ela foi para, outro dia ela passou mal de novo, foi para registro, chegou em registro, na Pariquera não atenderam ela, foi para registro, um médico particular que atendeu ela fez o ultrassom e apareceu que ela tinha uma gravidez ectópica, que é uma gravidez nas trompas. Ela ligou em desespero para mim e falou assim: Gilmar, ore por mim que a minha vida está no fim. Eu falei, não está. Falou, tá sim, Gilmar, eu preciso entrar agora na cirurgia, eu tenho que ir para o hospital particular e eu estou grávida e eu vou perder o meu filho e eu não sei o que fazer e tá. Eu falei, também não sei, Maria, vamos ver o que vai dar. E ela pegou e foi, internaram ela no hospital. Ela falou, Gilmar, agora às 7 horas eu vou para a cirurgia. E o Manuel era pequenininho, eu peguei o Manuel, eu ajoelhei, orei, falei com Deus, falei, Senhor, o que está acontecendo, por que é isso? Mas na hora Deus tirou aquilo de mim. Aquilo não era para mim estar sofrendo com aquilo, de forma nenhuma. E já era para mim passar isso para minha esposa. Aí meu filho falou assim, Gilmar, pai, por que você está chorando? Ele não sabia. Eu falei, nada, filho, está tudo bem. Aí passou e eu fiquei aguardando, foi 7 horas que ela entrou para a cirurgia. Quando foi umas 9h30, ela mandou uma mensagem para mim, porque ela estava lá, não dava tempo de ir lá, porque foi tudo correria e emergência. Ela mandou a mensagem, mandou a foto do embriãozinho. E após isso, nós tivemos algumas conversas, né, de
de que Deus tinha feito aquilo, por que Deus fez aquilo na nossa vida, né? E ficamos em paz com aquilo. Mas de vez em quando ela meio que queria dar uma recaída assim, com aquela ideia, e eu, olha, Deus tem promessas, cuidado. Foi quando, em 2023, essa situação aconteceu em 2020, no dia 15 de outubro de 2020, quando foi em 2023, ela estava em casa, estava eu e meu irmão Bira numa correria procurando o meu irmão que tinha afogado no rio, tinha falecido, e eu cheguei em casa, eu estava muito cansado com aquilo e tal. Ela chegou: Gilmar, vem cá, eu quero te contar uma coisa urgente, cara. Olha, Deus apareceu para mim e tem um filho para mim, e eu vou ficar grávida, eu vou ter mais um filho. Eu falei: amém. Vamos aguardar a promessa de Deus, que seja feita a vontade de Deus. E eu quero. Falei: aguarde, filho. Meus irmãos, isso foi assim, em janeiro de 2023, no dia 1º que aconteceu o acidente. Eu acredito que ela falou comigo assim por volta do dia 6, do dia 7 de janeiro. E ela pegou e foi. Ela começou com aquilo. Quando foi, ela não se aguentou. No dia 25 de janeiro, nós fomos no médico, em registro. Chegamos lá no ultrassom, ela estava grávida. Daí o médico falou: não dá para ver, está tudo bem. O mesmo médico que fez a cirurgia da gravidez ectópica, ela só com uma trompa. Ela ficou grávida. E com 15, 20 dias ela descobriu que estava grávida. E o médico falou assim: fique em paz, não está na trompa, você vai ter seu bebê. Aí a gente veio embora, e ela com aquilo, e aí começa a pensar mil coisas. Mas eu fiquei em paz. Aí a gente cuidou de todo o processo, nasceu o filhotinho, bonitinho. No ultrassom, antes de nascer, eu olhei, eu tenho um vídeo gravado, eu falei: nossa, é igual o outro, é a mesma coisa, não pode isso. Falei: ó Deus, a promessa. Eu tinha tanto sentimento, porque eu vi aquele pequenininho, e eu não olhava, e falei: agora ele vai crescer, vai ser diferente do que ele era. Quando nasceu, um a cara do outro, iguaizinhos, e hoje ele está com 2 anos e meio, Natan, é idêntico, são iguais, são maravilhosos, meus filhos. Deus tem promessa e cumpre na nossa vida, minha irmã, tá? Deus tem promessa na minha, na sua, na nossa, em todos nós. Se Deus quiser dar 10 filhos, 20 filhos, não sei quantos, qual é a vontade dele. Eu não conheço todas as vontades de Deus na minha vida, porque eu ainda tenho um pouquinho para viver ainda, né? Mas que seja bem-vindo todas as coisas que Deus tem para a minha vida. Amém? Para a vida de vocês também. Me perdoe qualquer coisa, tá bom? Eu tive que fazer isso porque eu me senti ali numa situação que eu não tinha como não vir aqui. Minha irmã Sônia, me perdoe. Ela vai vir, eu já posso chamar ela? Vem aqui, Sônia, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao nosso Senhor. Abençoe. Glória a Deus, glória a Deus, não é mesmo? Esse testemunho é maravilhoso, porque nos prova que uma vez mais Deus cumpre as suas promessas, né? E tudo tem um porquê. Nós às vezes não temos conhecimento de tudo quanto Deus quer realizar em nossas vidas e o porquê as coisas são realizadas da forma como acontece, né? Mas Ele sabe de tudo, não é mesmo? E, irmãos, o culto hoje está uma bênção. Eu conversei bastante com Deus. Falei: Senhor, confirma, por favor, a Tua palavra, a palavra que me deste, né? E desde o princípio, quando eu estava orando, né? Eu
não tinha quase ninguém na igreja. Eu falei, Senhor, acho que não vai vir ninguém. Aí o Senhor falou no meu coração que a palavra era para aqueles que Ele traria nessa noite. E a irmã Jéssica falou isso aqui, bem no comecinho. Você está aqui porque Deus te trouxe, né? Então você está aqui e Deus falou isso no meu coração, que Ele estaria falando com aqueles que viessem e com aqueles que estivessem ouvindo. Amém? Então, glórias a Deus, né? Vamos estar orando? Vamos nos colocar de pé um instantinho só, né? Para a gente orar e estar lendo a palavra, né? Senhor Deus e Pai, graças te damos por tuas misericórdias, por tua presença em nossas vidas, Senhor, por tua presença neste culto, Senhor, que a qual já estamos sentindo. Graças te damos, Paizinho, por teu amor, por teu perdão, por tua vontade e por teu querer em nossas vidas. Pai amado, continua falando conosco, Senhor, porque eu sei que os irmãos já ouviram o teu falar, já sentiram a tua presença nessa noite. Então, Paizinho, faz-nos entender a tua vontade e o teu querer. Usa-me, Senhor, para transmitir as tuas ordenanças para esta noite. Aos teus filhos, fala conosco, Senhor. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, por favor. Hoje, o tema que o Senhor me deu é Deus te chamou. Não temas, não temas. E essa palavra está no meu coração desde quarta-feira, quando a Dé leu essa palavra. É Isaías 43, do 1 ao 13, para iniciar, ok? Ao 13. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado e eu te amei. Pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que eu saiba
e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. E ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Até aqui. Glórias a Deus, né, irmãos? Então, todos nós sabemos com certeza, né? Com toda a certeza do mundo, que nós fomos criados pelo Senhor. E sobretudo que nós fomos remidos, perdoados e libertos por Ele. E acima de tudo, que Ele nos chamou, né? Que Ele nos chamou pelo nome. E se você ainda não havia ouvido sobre isso, hoje a palavra do Senhor te confirma, né? Ele nos chamou pelo nome, chamou você pelo teu nome e disse: tu és meu, não temas, porque você, cada um de nós, irmãos, pertencemos ao Senhor. E mais, no verso 2, Isaac, Deus promete a você: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. É como a música, né? Aquela música da harpa que diz assim: quando as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Eu não canto, irmãos, porque eu sou terrível cantando, mas vocês conhecem essa música, né? Então, o Senhor é contigo, nunca esqueça. E por isso, você não irá perecer. Mar algum irá te submergir. Tenha certeza, você nunca vai perecer, Jaque. O Senhor é contigo, assim como é com cada um de vocês. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Oh, glórias, né, irmãos? Porque por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que esteja, porque às vezes parece que o caos está pegando fogo, né? Ele já é um caos, mas parece que está pegando fogo, né? Para completar, eu não sei você, mas eu já vivi situações, e naquele instante que estava vivendo, essa situação mais parecia um pedacinho do inferno. É duro, mas é verdade. Não tinha para onde correr, né? Eu sabia que Deus existia, como se diz, de ouvir falar, né? Mas ainda não havia ouvido o seu chamado. Não havia aceitado esse Deus como meu Senhor. E hoje sabemos com toda a certeza desse mundo que Ele é o nosso Salvador. E é Ele quem nos chama. E hoje essa palavra nos garante, né, que Ele, além de nosso Redentor, Ele cuida de você, né? Você foi escolhida pelo Senhor, né? O Santo de Israel, o Deus mais poderoso que existe, te escolheu, te chamou pelo nome, e hoje somos ovelhas do seu pasto, povo escolhido do Senhor, né? Aleluias, né? Que honra! Nós somos povo do Senhor, desse Deus tão maravilhoso. Então, é bom saber que Ele estará sempre contigo, né? Quer chova, quer faça sol, ou seja, no bom ou no ruim, você sempre poderá contar com Ele. As promessas que hoje lemos na palavra foram dirigidas a Israel na época. Porém, eu creio, você crê?
que hoje elas se estendem a nós. Estendem a nós, porque nós somos o povo do Senhor, né? O povo que ouviu o seu chamado, o povo que o aceitou como seu Senhor e Salvador. Nós somos esse povo. Nós somos, para a honra e glória do Senhor, né? O povo que caminha, o povo que busca conhecer, obedecer, o povo que busca se santificar a cada dia na sua caminhada. No verso 7 diz o Senhor: todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Então, irmãos, não se esqueçam nunca que você é obra das mãos do Senhor. Você é precioso para o Senhor e o Senhor te ama. O Senhor te ama. Você é especial demais para o Senhor, né? Ele te criou para a sua glória. Amém? Mas aí vem uma pergunta. Você tem glorificado a Deus com a tua vida, com os teus atos, com as tuas escolhas? Você tem glorificado a Deus no pensar, no olhar, com a tua boca, com o teu falar? Não se esqueça, em qualquer situação, sempre existiu e sempre vai existir a necessidade e escolha de fazer a nossa parte. Pois tem coisas que nem Deus vai fazer, porque compete a você. Então as escolhas são suas. Como disse Jaque, eu escolho vir para a casa do Senhor. Eu escolho estar aqui, louvando, engrandecendo o nome dEle. Essa é a melhor escolha. Essa é a escolha certa, né? Então, que não sejamos o povo cego do verso 8. Cego que tem olhos, e o povo surdo que tem ouvidos. Ou seja, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem, né? Parece uma estátua. Porém, você não é uma estátua feita pelo homem. Você é completo. Você foi feito pelas mãos de Deus. Você é completo. Ele te conhece. Portanto, seja sempre sincero com o Senhor. Em Provérbios 6, 16 ao 19, Provérbios 6, 16 ao 19, se descreve 7 atitudes detestáveis ao Senhor. Olhos altivos, olhos orgulhosos, né? Língua mentirosa, não precisa nem falar que todo mundo sabe. Mãos que matam inocentes, coração que trama o mal, pés que correm para o mal, a testemunha falsa e aquele que semeia discórdia, contenda, mexerico entre os irmãos. Dessas 7 coisas, as 6 primeiras Deus odeia e a 7ª Deus abomina, que é semear contenda entre irmãos. Porque isso tudo destrói a comunhão, a justiça, a alegria entre os irmãos. Destrói às vezes até a fé de alguns irmãos. Porque por brigas, por mexericos, por coisas que não deveriam terem sido ditas, muitos estão fora da igreja hoje em dia. Mas a esses eu digo, volte. Volte, porque você não tem que vir para a igreja por este ou aquele. Aqui todos nós somos falhos. Aqui só tem um pelo qual vale a pena estar. Jesus Cristo. Jesus. É por Ele que nós devemos buscar. Porque nós, somos falhos. Todos nós temos pés de barro. Santos do pau oco. Ninguém é totalmente perfeito. Porque o dia que nós estivermos perfeitos, se Deus quiser, vamos estar na glória. Amém? Bom,
E voltando ao que eu falei, né? Que quando se fazem essas coisas, se destrói, né? As coisas boas que a igreja traz para nós, né? E a pergunta que eu faço é onde fica, né? O que Jesus citou, né? Quando acontece isso, como o segundo maior mandamento, né? Porque o primeiro, nós sabemos que é amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, né? Com o nosso total entendimento, né? E o segundo é amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, amar o seu próximo, seu irmão, ou seja, fazendo a ele aquilo que você quer e que espera que façam para você. Fácil? Com certeza não é, né, irmãos? Nem um pouco. Mas vamos tentando sempre. Porque nessa caminhada, Deus dá força. É Ele que dá força quando nós não temos, né? E que o nosso Deus, né, tenha misericórdia e abra nossos olhos, ouvidos, né, espirituais para a sua palavra, seu querer, sua vontade em nossas vidas. Por quê? Porque todos sabem que a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. Amém, né? Porém, não se esqueça que essa vontade perfeita é a vontade soberana do Senhor. Ela é tudo de bom para nós. Então, que não venhamos a ficar insistindo com Deus em coisas que Ele não quer para nossas vidas, mas que devido à nossa insistência, Ele poderá permitir. Essa é a vontade permissiva do Senhor. E espero que todos tenham ouvido essa pregação que o bispo fez, né? Ele explicou bem claro, né? Então eu nunca vou esquecer isso. Porque, irmãos, a vontade soberana é tudo de bom. A vontade permissiva é aquela que pode nos fazer sofrer por nossas escolhas. E eu não sei vocês, meus irmãos, mas comigo já aconteceu muitas vezes, né? De eu querer muito uma coisa, orar, pedir, clamar, fazer campanha, jejum por essa coisa. E essa coisa não aconteceu. E depois de algum tempo, aconteceu alguma coisa naquele sentido, mas diferente daquela forma que eu queria, né? E foi bem melhor do que aquilo que eu estava pedindo. Ou seja, Deus sabe o melhor para cada um. E aí a gente fica feliz, né? E esquece todas as lágrimas, esquece tudo que passou, né? E que bom que Deus não faz sempre o que nós queremos, né? Graças a Deus. Só não esqueça, para a vontade soberana de Deus se manifestar em sua vida, você tem que dar autonomia para esse Deus. Autonomia na sua vida. Eu costumo fazer isso, irmãos, por incrível que pareça, eu aprendi. Depois de ter quebrado a cara com várias permissões de Deus na minha vida. Então, quando eu quero muito uma coisa, eu não consigo desistir, ainda não, sabe? Eu persevero, eu sou insistente, o Senhor sabe. Então eu oro a Deus, né? Normalmente eu falo para Deus: Senhor, Tu me conheces, Senhor, sabe que eu sou teimosa, que eu sou ansiosa, que nem sempre eu aceito aquilo que é melhor para mim, que às vezes eu quero algo diferente. Mas, Senhor, Tu sabes o que é melhor para a minha vida. Então, faz a Tua vontade, Senhor, o Teu querer. E não me deixe fazer o que eu quero, tá? E o Senhor é bom demais, irmãos, porque sempre alguma coisa impede você de fazer as burradas que você quer fazer, né? Quando você coloca nas mãos do Senhor. Então é assim, irmãos. Sabe, nós temos que ser sinceros
Porque Ele nos conhece. Não adianta dar de santinho perante Deus. Então assume logo, sabe? Eu assumo logo, sabe? Falo, Senhor, eu fiz isto. Pois é, já fiz. Então me perdoa, porque o Espírito Santo mostra para a gente, né? Quando nós fazemos algo que não agrada ao Senhor, né? E no verso 10 da palavra de hoje diz que nós somos testemunhas do Senhor, né? E quando algo acontece, nós testemunhamos o que o nosso Deus fez por nós. Como estou fazendo aqui, né? Nós somos testemunhas do Senhor, né? Como muitos de nós já testemunharam, o nosso irmão Gilmar testemunhou, Jaque testemunhou, da força que o Senhor tem dado a ela, da paz, da alegria e da esperança, das promessas que Ele tem renovado na vida dela, porque ela ainda vai ter o Benjamim dela, em nome de Jesus. E tudo que é ligado na terra é ligado no céu, né? Amém? Porque nosso Deus, Ele é tremendo, né? O nosso Deus é poderoso. E para Ele, como eu sempre digo, irmãos, é incrível, mas eu não consigo deixar de falar isso em cada pregação. Para Deus não existe impossível. Ele faz tudo. Tudo pode, tudo acontece, né? E que Ele, o nosso Deus, Ele é o mesmo de ontem, aquele que livrou o seu povo do cativeiro, né? Que fez prodígios e maravilhas. Ele é o mesmo Deus hoje e será sempre, pois Ele é imutável, meu irmão. Deus não muda, Deus não vira casaca, Deus não é humano, né? Então creia, nada é impossível para o nosso Deus. E não existe nenhum Deus que possa sequer chegar aos pés do nosso Deus. Portanto, agindo Deus, quem impedirá, né? Ninguém, pois quando Deus manda, até o diabo obedece. Nós sabemos disso, não é mesmo? Bom, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas em compensação, a porta que Deus fecha, ninguém abre também, né? E o nosso Deus é pleno em misericórdia e amor. Mas também, irmãos, Ele colocou no meu coração para me falar que Ele é justiça e fogo consumidor. No meu pequeno entendimento, eu vejo que o povo de Deus na antiguidade demorava, mas reconhecia quando era a mão de Deus, né, que estava pesando. Então eles se arrependiam e tornavam para Deus, né? Voltavam para Deus, né? Para os caminhos do Senhor. E tudo ia bem novamente, né? Todas as passagens que a gente lê na Bíblia, né? E hoje o povo está cada vez mais numa vida louca e desenfreada. Eu acho que a palavra é essa, desenfreada, em busca de vaidades, de coisas que não são do reino de Deus, né? Está em busca do vento, né? E não atenta, não enxerga as correções que Deus tem permitido acontecer na vida de cada um. Então a pergunta que eu faço para os irmãos é essa: você já parou para pensar nisso? Você já sentiu alguma correção de Deus na sua vida? Se a resposta for sim, então glória a Deus, porque o nosso Deus corrige aquele a quem ama. Ele não é somente o Deus da bênção, Ele é também o Pai que corrige e castiga o Filho. E mesmo assim, quando você entende, quando você enxerga e se arrepende com sinceridade, irmãos, o nosso Deus te recebe como ao filho pródigo, recebe de braços abertos, esquece, joga tudo no mar do esquecimento, todas as barbaridades que nós fazemos, e tudo se faz novo, né? Ele vai abrindo os caminhos, vai abrindo o mar,
aniquilando, derrubando os inimigos, né? Ele vai restaurando as forças, Ele vai restituindo as percas que o inimigo pode ter levado, né? Por conta dos nossos vacilos. Enfim, o nosso Deus cuida do seu povo, como cuidou na antiguidade. Ele deu de comer, de beber, e ainda hoje faz brotar água da rocha. Amém? Porque tem vezes que você fala, olha, isso é só Deus mesmo. Isso aqui Deus fez brotar água da rocha, né? Que você não vê, não tinha possibilidade alguma, e Deus faz, né? Deus fez esse milagre nas nossas vidas. Então Deus fez e Ele faz e irá fazer inúmeras maravilhas em nossa vida. Amém? E hoje esse Deus te diz, tu és meu. Glória a Deus, né? Você é amado do Senhor, você é amada do Senhor, você pertence ao Senhor, né? No verso 18, Deus diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Pois bem, deixe o passado no passado. O que passou, passou. Não fique remoendo, não fique trazendo para o presente, não fique trazendo para hoje aquilo que passou. Quer tenha sido bom, quer tenha sido ruim. Não importa, irmãos. O que passou, passou. Entende? Não vai voltar, né? Deixe, entregue nas mãos do Senhor, porque Ele é o bálsamo que limpa e redime nossos corações, nossa alma. Porque às vezes nós não conseguimos deixar alguma coisa quieta lá. A gente sempre traz à tona algo que nos feriu, que doeu, que machucou, algo que perdemos. Mas entregue isso nas mãos do Senhor. Ele vai derramar do bálsamo sobre o seu coração. Amém? No verso 19, Deus nos promete: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Creia e receba o novo do Senhor em sua vida. Receba em nome de Jesus. Amém? Continuando. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Glórias a Deus, né, irmãos? Porque chegou o tempo de você viver o seu milagre. Aquilo que você colocou nas mãos do Senhor, você vai lembrar disso. Aquilo que você colocou nas mãos dele, ele te entrega. Então receba. Amém? Deus está nos dizendo que Ele abre caminho onde não existe. Ele abre caminhos nesse deserto que você está atravessando. Ele está agindo nessas situações. Ele diz ainda que põe rios no ermo, ou seja, coloca água onde está seco. A água no deserto significa vida, irmãos. Água faz o deserto florir, né? Não sei se vocês já assistiram algum documentário sobre deserto, né? O fato é que quando as águas chegam, o deserto fica lindo, floresce, fica cheio de vida, né? Fica abundante de vida. Eu não sei, irmãos, o que Deus tem falado ou prometido para cada um de vocês, mas vocês sabem, né? Sinto, porém, que o tempo de cantar está chegando. Amém? Porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Glórias a Deus, né, irmãos? Aleluias. No verso 25, Isaac, nosso Deus diz: sou eu o que apaga as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não lembro mais.
no verso 26, procura lembrar-me. Não que Deus se esqueça de alguma coisa, irmãos, porém nós esquecemos. Por isso Ele faz esse convite. Procura lembrar-me. E continuando, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Pois é, Deus quer te ouvir, quer ouvir as suas razões para ter feito o que fez, para querer, né, para desejar, para sonhar o que tem pedido a Ele, né? Mas Ele quer te ouvir para que possa te justificar, é o que Ele diz na palavra, né? Ele não fala te condenar, Ele diz te justificar, né? Te entender. Então fala, irmãos, apresente a sua vida diante dEle, apresente suas petições, coloque diante dEle. Ele sabe de tudo, é verdade, você sabe disso, mas Ele quer te ouvir. Sabe por quê? Ele colocou no meu coração o seguinte: porque muitas vezes, quando nós falamos sobre determinadas situações, a venda é arrancada dos nossos olhos e nós conseguimos enxergar a real, entende? O que aquela situação pode acarretar, o que aquilo precisa mudar, o que aquela situação é de fato e na verdade, né? O que ela é, porque é assim que Deus age, né? Ele nos limpa, Ele nos redime, Ele nos direciona, Ele nos capacita, nos restaura, nos dá sabedoria, entendimento nas coisas que não conseguimos alcançar, né, irmãos? E por fim, eu quero ler no 44, sequência de Isaías mesmo, no verso 1 diz: ouve agora, pois, ó Jacó, servo meu, e tu, Israel, a quem escolhi. Pois então ouçam, meus queridos irmãos, porque é conosco que Deus está falando esta noite. No verso 2 diz assim: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó. Não temas, Jéssica, Jaque, irmão Bira, você, meu irmão, minha irmã, a todos que estão aqui, não tema, coloca o teu nome aí, servo meu. E tu, Jesurum, a quem escolhi. Jesurum é um termo poético, de ternura, né? Aplicado ao seu povo Israel. No verso 3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Sobre você, meu irmão, sedento, que busca, não desista nunca, continue buscando. Seja sempre sedento do Senhor na sua vida, porque é assim que você vai vencer. Vai ser mais que vitorioso, né? Então não desista, né? E o Senhor continua: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Verso 7: e quem chamará como eu e anunciará isto e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Povo eterno, guarde isso. Prosseguindo: este povo que anuncie as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Amém? Irmãos, nós somos o povo de Deus pela eternidade. Nós somos e recebemos as suas promessas sobre nossas vidas e sobre nossa família. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus zela pela nossa descendência e zela pela sua palavra. Ele não mente, Ele é fiel.
E quando age, ninguém impede. Amém? Então, até aqui. Curve sua cabeça, vamos fazer uma breve oração, tá? Que diz assim: Senhor Deus, graças te damos por falar conosco nesta noite, Paizinho. Obrigado por confirmar as tuas promessas em nossas vidas, meu Deus. Obrigado por teus cuidados e ainda assim queremos pedir que o Senhor nos revista com todas as tuas armaduras, Senhor, para que o inimigo não venha roubar da nossa mente, do nosso coração, as promessas que o Senhor tornou a confirmar nessa noite. As promessas que o Senhor tem para nós, Paizinho. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? E até aqui, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a presbítera Sônia, palavra maravilhosa. Creio que o Senhor falou com cada um de nós. Você é um escolhido do Senhor. O Senhor te escolheu nessa noite para você estar ouvindo essa mensagem dele para a tua vida. Você que está nos assistindo, você foi um escolhido para estar ouvindo daí também. Os planos do Senhor não morreu para a tua vida. Deus tem grandes coisas. Ele te escolheu. Amém? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui na casa dele. Essa oportunidade de você estar aí ouvindo uma mensagem dele para a tua vida. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez, Senhor, o Senhor está falando conosco, Pai, para o Senhor estar direcionando as nossas vidas, Senhor. Oh, Senhor, continue, Senhor, nos guardando, nos abençoando, Senhor, nos protegendo, Senhor. Continue falando conosco, Senhor, a cada dia, Pai, porque sempre precisamos ouvir, Senhor, a Tua voz. Continue, Senhor, guardando o Teu povo, Senhor, como um povo escolhido, que o Senhor escolheu cada um de nós, Senhor, para Te servir, para Te adorar, Senhor. Senhor, te peço, Senhor, que nos leve, Senhor, de volta para o nosso lar, Senhor, debaixo da Tua segurança. Nos dê uma noite abençoada, Senhor, e que amanhã possamos estar aqui, Senhor, novamente, Senhor, louvando e Te adorando o Teu nome, Senhor. Senhor, te agradecemos por tudo. Amém? Que o amor de Deus e a graça do Filho e a unção consoladora do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém? Deus abençoe a todos e até amanhã. Amém?